Um grande contista brasileiro, Aníbal Machado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tecle o sino. Toda quarta-feira tem vídeo novo, aí você é informado. Se achar o vídeo bacana, dê um like. Quanto mais like, mais o vídeo é programado e mais o canal cresce. Hoje eu quero falar de um contista. Aí você fala, contista? O que é isso? Contista é um escritor que escreve contos. Tem escritor que escreve romance, tem escritor que escreve poesia. A pessoa que eu vou citar, ela construiu uma obra muito interessante e que se apoia em contos. Contos são histórias não tão longas, são histórias mais curtas, mas não são tão curtas assim que possam ser entendidas como uma crônica. A crônica é um relato do dia a dia, é mais curta, mais ligeira. O conto tem uma extensão um pouco maior. E o livro que eu faço propaganda para vocês, é uma graça esse livro, vale comprar. Minha edição é mais antiga, porque eu comprei já há muitos anos, mas é muito interessante e eu pesquisei, você acha na Amazon e em outras livrarias, você acha o livro com edição mais moderna, mas o conteúdo é o mesmo, é muito bom. Título do livro é Aníbal Machado, A Morte da Porta-Estandarte, Tati, a Garota e outras histórias. São histórias pequenas, são contos. Este livro eu li faz bastante tempo. E depois eu fiquei sabendo que o Aníbal Machado, ele não foi um autor que escreveu uma obra extensa, mas ele marcou com a sua produção. E muitos dos contos que ele escreveu geraram argumentos para filmes de cinema. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, vários filmes foram apresentados, produzidos no Brasil, e muitos se apoiaram na obra de Aníbal Machado. Um deles é Tati, a Garota. É um longa-metragem. E a história de Tati, a Garota, originalmente nasceu aqui. A Morte da Porta-Estandarte é uma outra história. E uma que eu gosto muito, que quando eu li me marcou, e eu falei, um dia eu vou falar para... Eu dei para minha esposa ler, que eu falei, leia que você vai gostar muito. Olha o título da história, que eu achei maravilhoso. Viagem aos Seios de Duília. Viagem aos Seios de Duília. Vou comentar um pouco essa história já para vocês. É um livro que você lê rapidamente. Cada história, começo, meio e fim. Tem um camarada que é especialista, é um autor de telenovela de muito sucesso da Globo, chamado Manuel Carlos. Manuel Carlos, naquela novela que fez sucesso nos anos 90, e se eu não me engano foi repetida algumas vezes, Manuel Carlos, ele fez uma novela chamada Felicidade. E nessa novela, ele utilizou vários contos de Aníbal Machado para diferentes personagens que aparecem durante a novela. Ele retirou daqui as histórias e depois estendeu, usou a criatividade dele, etc. Mas a origem da ideia veio deste livrinho. Olha que livro interessante. Espero que você esteja ficando ligado. Viagem aos Seios de Duília conta a seguinte história. Uma pessoa de uma certa idade, que nunca se casou, que vive sozinho e que agora está se aposentando, tem uma vidinha assim sem muito o que fazer. E aí começa a lembrar da vida que viveu e lembra de um momento na sua juventude em que em uma procissão, em uma festa, viu uma moça que ele se encantou. O nome dessa moça, Duília. Uma moça bonita, era jovem, com seios bonitos, e ele de longe ficou olhando, e ela percebeu que ele estava olhando para ele e falou assim, você quer ver? E aí ela desabotou a blusa, ele viu os seios dela, ele ficou assim, só que depois ele ficou envergonhado, ela também, ela se afastou, e eles nunca se conversaram.
e ele ficou com Duília na sua mente ao longo de toda a vida, pensando assim: eu devia ter ido procurá-la, talvez ela pudesse ter sido a mulher da minha vida, eu me apaixonei, e ele viveu uma vida de paixão por Duília. E então, quando ele se aposenta, ele resolve voltar à cidadezinha que ele havia deixado há muitos anos, para ver se ele encontra o grande amor da vida dele, que nunca soube que era amor dele, eles nunca se comunicaram, foi só uma vez naquela procissão, naquela festa. Então ele resolve voltar, e o título da história é Viagem aos Seios de Duília. Ele vai encontrar Duília, mas aí eu não vou contar mais. É muito emocionante a história. Eu, quando li, me emocionei. E às vezes a gente vive assim com sonhos, com o que poderia ter sido e nunca foi, e a gente fica encucado com um monte de coisas. Enfim, é um livro bacana. Aníbal Machado, Tati, a Garota e Outras Histórias. Vale a pena. O personagem principal de Viagem aos Seios de Duília diz assim: o melhor do meu passado não estava ali, estava dentro de mim. A distância alimenta o sonho.